E aí, pessoal, quando a gente fala de choque, um dos principais fatores que vão permitir que a gente identifique qual é o tipo de choque é o coeficiente de restituição. E é sobre ele que a gente vai falar na aula de hoje. Vem comigo! Então, pessoal, aprofundando um pouquinho sobre o conteúdo de choques e colisões, hoje a gente vai falar do coeficiente de restituição. Esse coeficiente é quem vai justamente reger o meu tipo de choque, reger qual que é o tipo de colisão. Porque, como a gente falou na última aula, se na colisão eu consigo ter uma restituição completa, eu vou ter um choque perfeitamente elástico. Se a minha restituição é incompleta, ou seja, ele não restitui tudo, eu vou ter um choque parcialmente elástico. E se eu não tenho restituição, eu vou ter um choque perfeitamente inelástico, tá bom? Esse coeficiente de restituição é essa letrinha E, e ele é calculado da seguinte maneira: o módulo da velocidade relativa entre os corpos depois do choque, tá? Dividido pelo módulo da velocidade relativa antes do choque. Então, eu vejo quanto que está a velocidade relativa entre os dois corpos depois e divido pela velocidade relativa antes em módulo, tá? Por que em módulo? Porque pode ser que, dependendo dos valores ali, uma delas fique negativa e tudo mais, mas isso não importa pra gente. A gente vai pegar só o valor, só o módulo dele, não vai usar o sinal. E aí, só relembrando aqui, velocidade relativa, tá bom? Se eu tenho um corpo que está indo numa direção e num sentido, e tem um outro corpo que está indo na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, os dois estão indo para lá, por exemplo, como aqui na minha figura, como é que eu calculo a velocidade relativa? Bom, nesse caso, para que haja o choque, esse aqui tem que encontrar esse, então a velocidade dele tem que ser maior do que esse, certo? Então eu vou pegar esse V1, por exemplo, e vou subtrair do V2. A velocidade relativa é como se eu colocasse um deles parado e o outro com a velocidade total, que seria ali a referência dos dois. Como os dois estão indo para o mesmo lado, ele vai demorar mais para chegar. Se esse aqui tivesse parado e esse com essa velocidade 1 aqui, ele chegaria num tempo. Só que como esse também está andando, ele vai demorar mais. Então a velocidade relativa entre os dois passa a ser menor, certinho? Por isso que a gente vai colocar um menos aqui. Quando eles estão indo em mesma direção, só que sentidos opostos, eu vou fazer o contrário. Vou pegar o V1 e vou somar com o V2. A velocidade relativa deles fica maior. Então, fica atento, porque a velocidade relativa não basta você falar, então eu vou pegar o V1 menos o V2, ou o V1 mais V2. Não, você tem que analisar o seu problema e ver como é que se dá essa velocidade relativa, certinho? Mas isso é só prestar atenção. Eu vou pegar o módulo de um e dividir pelo módulo do outro. Antes e depois, tá? Depois dividido pelo antes. E aí, como é que a gente pode também analisar esse coeficiente de restituição? Olhando aqui para o meu gráfico. Então, aquele gráfico aqui que tem um se deslocando e o outro também, nesse momento aqui que as retas começam a mudar a sua direção, eu tenho o início do choque, aqui é aquele processo de deformação e aqui é o processo de restituição até que eles voltem aqui, certo? Quem que é a velocidade relativa? Pessoal, a velocidade relativa é justamente esse tamanho aqui, ó, a diferença de um pelo outro, certinho? E aqui é a mesma coisa, a diferença de um pelo outro. Se esses tamanhos no meu gráfico forem iguais, então eu vou ter um choque perfeitamente elástico, certinho? E aí esse coeficiente de restituição vai ser como? Uma coisa que a velocidade relativa depois é igual à velocidade relativa antes, eu vou ter então que o choque perfeitamente elástico, o meu E, vai ser igual a 1, porque o valor da velocidade relativa depois e antes é o mesmo, certinho? Se você for lembrar da última aula, o gráfico do choque parcialmente elástico, esses carinhas aqui, eles diminuem um pouco, tá bom? Então é como se fosse aqui, tá? E aí o tamanho do choque depois fica menor, ou seja, esse cara é menor do que esse. Então o que que acontece? Se eu tenho uma coisa menor dividida por uma maior, eu vou ter um número 0, alguma coisa, tá? Eu vou ter um número pequeno.
Esse número do coeficiente de restituição, ele nunca pode ser maior do que 1, tá bom? Porque não tem como a velocidade depois ser maior do que a velocidade antes, tá? A não ser que eu acrescente energia, mas aí a gente não está falando desse tipo de coisa. A gente está falando apenas do choque no sistema isolado, tá bom? Então, o caso máximo é quando não tem perda de energia, eu não posso acrescentar energia. Só que num sistema isolado pode ser que hajam perdas de energia, aí a gente vai diminuindo esse coeficiente de restituição, de modo que o parcialmente elástico, o meu E, ele vai ter que ser maior do que 0 e menor do que 1, tá bom? Então, num choque parcialmente elástico, ele vai do elástico até o inelástico. E aí você já pode imaginar que o coeficiente de restituição inelástico, para um choque inelástico, ele tem que ser igual a 0. Uai, Danilo, por que igual a 0? Porque você lembra que num choque inelástico, eles colidem e vão sair na mesma velocidade. Qual que é a velocidade relativa de dois corpos que se deslocam na mesma velocidade? A velocidade relativa é 0, ou seja, depois do choque, a velocidade relativa deles vai ser 0. 0 dividido por qualquer coisa continua dando 0. Por isso que num choque inelástico, o coeficiente de restituição é igual a 0, tá bom? Isso aqui é um conceito que não é complicado, basta você analisar com calma os tipos de choque e prestar bastante atenção nessa questão da velocidade relativa. Essa foi nossa aula de hoje, eu vejo você na nossa próxima aula.